código que ela fizer com vocês, eu vou pedir para ela disponibilizar. Para mim não tem nenhum problema, não. Tá? O importante é vocês entenderem a lógica de resolução dos exercícios. Acho que isso é o mais assim, importante da disciplina. É basicamente isso. Vocês entenderem a lógica de resolução dos exercícios, ok? Que quando a gente tem um exercício resolvido, tipo, se a gente tem o primeiro piloto resolvido, o segundo a gente modifica ele. E assim Exatamente. a gente economiza um tempo, e aí a gente vai, tipo, para mim fica mais fácil eu ir modificando o código anterior que eu já tenho e tentar ajustar de acordo com a questão que está pedindo. E Perfeito. daí, para mim, fica mais fácil, tipo, a minha aprendizagem. Não sei se é o método correto de Não, fazer, porém... É isso mesmo, mas além disso, de você ter o exercício, é você entender a lógica. O que é quando eu falo lógica para vocês? A lógica para vocês é o seguinte: eu tenho um determinado exercício, o que eu utilizei para resolver esse exercício? Quais foram as repetições, as condições? Como que eu defini as variáveis de entrada? Quais são as variáveis de saída que foram utilizadas na resolução do exercício? Isso é lógica, é importante vocês entenderem. E quando vocês têm o código, vocês estão vendo isso. Então, por isso que fica mais fácil. Mas a ideia é vocês exatamente, olhou o código, se perguntem quais são as entradas, quais são as saídas. E como o processamento, como o algoritmo desse exercício foi dividido em etapas. Quais são as etapas? Tem alguma estrutura de repetição? Tem alguma estrutura condicional? Essa estrutura condicional, ela tem duas decisões, três, aí é que você começa a pensar, entendeu? Eu usei for ou usei while? Por que eu usei for ou usei while? Então, essas perguntas é importante vocês fazerem quando vocês têm a resolução do exercício ao lado. Tá? Eu vou pedir para ela disponibilizar, sim, o código, tanto ela quanto a Gabriele quanto o Gesiel, que são os dois monitores. É interessante que eles disponibilizem esse código, tá? Do mesmo modo que eu disponibilizo para vocês. Então, é tranquilo, tá? E eu vou até sugerir ela usar o Replit para vocês acompanharem o código em tempo real, ela compartilhar o código com vocês. Acho que é interessante isso. E obrigado pelo feedback aí. E eu vou passar para ela para a gente melhorar esse processo de monitoria, beleza? Beleza. Valeu. Pessoal que chegou aí depois, né, posteriormente, eu expliquei um pouco da metodologia de ensino aí, de avaliação, inclusive dos trabalhos e tudo mais. Então, deixa eu ver aqui. Nós vamos começar, então, hoje, pessoal, seguindo nosso cronograma, que eu já tinha apresentado para vocês, nós vamos resolver alguns exercícios aqui da lista 2, tá? Deixa eu só pesquisar aqui qual. Vou aqui abrir o Replit, que é mais fácil de vocês acompanharem, né? Opa, vamos abrir aqui no... Aqui. Ok. Pessoal, em relativo ao exercício da lista 2? Não, da lista 2, pessoal, nós temos um bloco com vetores, outro bloco com strings, que na verdade strings são vetores também, ok? Só que a gente está trabalhando com conteúdo que são letras, caracteres. E nós temos um outro bloco com matriz. Com o exercício de matriz, eu farei um exercício com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma sugestão aí de exercício para nós resolvermos com vetores? Bom dia, professor. John, pode falar. Bom dia. Então, é assim, eu estou trabalhando na lista número 2, pero ele atrapalhou para mim os exercícios que tem aí, a questão do que o usuário tem que entrar o comprimento do vetor, né? Eu não sei porquê, mas quando eu estou fazendo a compilação do programa, então, por exemplo, se eu tenho uma scanf, né? Que ela está fazendo para entrar o comprimento, não está dando certo, não está compilando o programa, entra e fica para fora sem fazer coisa nenhuma. Então, não sei o que eu estou fazendo errado lá, né? Mas os demais estão ficando certo, mas esse negócio aí está me atrapalhando bastante. Ok, John. Você tem ido na monitoria, chegou aí na monitoria para ver também o que pode ser isso? Mandou no fórum alguma coisa?
Então, na monitoria eu não posso não, porque no horário eu tenho aula, né? Eu não me lembro qual aula que eu tenho, mas tenho, então não deu certo para mim. E no fórum eu montei, né? Mas foi assim, né? O domingo, de noite, eu acho, de tarde, eu estava trabalhando em alguns e lá eu postei, né? Eu acho o primeiro, né? O primeiro da lista 2, o 49, eu postei lá e escrevi na mensagem, né, que eu não sabia o que não estava dando certo, porque então, por exemplo, eu vou retirar o scanf, ele dá certo e tudo mais, mas quando ele está lá, não compila como eu quero. Okay. Somente o ferramenta, não tem todo o programa, né, mas somente o parte dela eu não peguei o demais, porque então, se ele não está dando certo, então não achei para a ação para dar o demais, mas sim, a questão... Compreendi, sim. Viu, John? Tu pode utilizar, inclusive, o fórum, tá? Que o fórum é 24 horas ali, você pode postar, o pessoal está respondendo, tanto o Gesiel quanto a Gabriele, que é monitora de vocês. Além disso, eu acabei de colocar aqui para vocês, quem tá chorando em Guarani, ele... a Jennifer. Sacanagem, né? Aquele professor que ri, assim, do desespero. Mas foi engraçado. Então, olha só, pessoal. Outra possibilidade de monitoria que vocês podem participar é com o Gesiel, todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, tá? Eu vou passar o link para vocês. O link para vocês é essa aqui, ó. Esse é o link que vocês podem participar com o Gesiel. É isso que eu ia pedir também, professor, porque na monitoria, que seria com a Gabriele, que é, teoricamente, a turma correta com nós, ficou bem no horário de uma aula que a gente tem presencial. A gente, no semestre todo, tem uma aula presencial e o pessoal escolheu justamente esse horário. Eu também não entendi o porquê. Pois é, e eu peguei o que o pessoal mais escolheu. Mas, pessoal, se vocês... Eu posso ver com o Gesiel, com a Gabriele, se ela consegue alterar isso também, mas como a turma inteira escolheu, aí eu peguei aquela aula. Sacanagem, hein? Eu não sabia. Eu também fiquei sem entender, mas tudo bem. Se a gente puder participar do Gesiel, fica bom também. Pode participar na do Gesiel tranquilamente, tá? Eu vou até ver com a Gabriele a possibilidade de alteração desse horário, modificação, se a turma concordar, porque realmente não faz sentido se vocês têm aula num dia e aí vocês marcarem monitoria no dia da aula, para não ir, sacanagem. Mas beleza, eu vou ver isso aí. De qualquer modo, vocês podem também participar da monitoria do Gesiel, ok? Jennifer, não se desespere, porque a disciplina, eu falei lá no começo, não é difícil. Ela é um pouquinho trabalhosa, porém, se vocês olharem o horário da disciplina, o plano de trabalho dela, vocês terão muitas aulas de resolução de exercício durante a aula, que nem vai tomar tempo de você resolver coisa fora da aula, fora do horário de aula, tá? Só para você ter ideia, essa semana e a próxima, a semana que vem eu nem vou estar aqui com vocês, para começar. É uma aula assíncrona, então o que vocês têm que fazer? Continuar resolvendo os exercícios da lista 2 ou da lista 1, quem esteja começando, sei lá, né? Tentar terminar essas duas listas de resolução no horário da aula e colocar lá no portfólio de vocês, no SIGA, quais exercícios, por exemplo, vocês resolveram, o que vocês aprenderam, se foi for, foi while, foi if, else, entrada, saída, vetor, matriz, string, tanto faz. Mas vocês têm que atualizar o portfólio de vocês na semana que vem, porque nós não teremos aula síncrona. A semana que vem a aula é assíncrona, ok? Então, assim, a disciplina não é complicada. E outra, usem essas aulas que eu estou aqui explicando os exercícios, usem as monitorias, tanto o código que eu desenvolver, o código que a monitora desenvolverem, nós vamos disponibilizar para vocês, ok? Mas o problema da aula síncrona, gente, é isso. Os alunos têm que estudar mais, de uma maneira autodidata. Isso é padrão, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu estou fazendo a lista certinho. Qualquer dúvida, pergunto para a Gabi na monitoria. Mas está saindo tudo.
De boa. Perfeito, gente. Isso aí. E além da monitoria, utilizem o Google Classroom para tirar dúvidas, tá? O Google Ok. Classroom é interessante para vocês tirarem dúvidas e tudo mais. Então, vocês têm aqui no Classroom um chat ó, o pessoal já postou conteúdo aqui, a Gabi está respondendo, colocando as respostas, explicando e tal. Então, é interessante vocês usarem as ferramentas disponíveis. Senão, vocês vão ficar para trás mesmo. Estudar sozinho é muito ruim, tá? Então, Para quem é disciplinado. Certo. Oi? Eu não consegui escutar. É bom para quem é disciplinado. Exatamente, tem que ter disciplina, esse é o negócio, sabe? Mas é isso, pessoal. Eu vou parar agora um pouco de falar com vocês, eu vou resolver exercícios. Então, alguém tem alguma sugestão, além, não sei, o João tinha comentado alguma coisa, algum desses exercícios com vetores para a gente resolver? Eu posso escolher um mais completo aqui, que agrega bastante conceito, ou vocês podem sugerir também alguém quer sugerir algum aí e tal, por mim, tranquilo, qualquer um deles aí, gente. Oi? Acho que o pessoal desativei o som sem querer aqui. Se alguém quiser resolver algum exercício. Pô, não consigo ativar mais a parada? Não, que zica. Ah, tá, beleza. Pode falar, Jonathan. Não. Eu estava olhando, senhor, quando entrou de novo aí. A Aham. monitora respondeu, eu acho que ontem, Tá. minha pergunta, né? Mas agora eu estou entendendo porque ela estava ficando errado, né? A posição onde eu estava declarando o vetor não estava dando certo. E ela explicou bem legal para mim, porque ela estava fazendo o erro lá. Eita, então eu acho que mais. Ela respondeu mesmo aqui, ó, tá certo. É isso aí, Aqui onde tem o int, o vec, m, isso aí eu tinha em cima, né? Ao lado Então, das variáveis normais, né? Então, acho que agora estou entendendo porque ela não estava isso, porque entendendo. assim, John, vou te explicar. Você cria um vetor de tamanho n, mas Sim. qual é o valor de n? Se você não leu o valor de n antes, o Ah, valor de n é um tá. lixo. Você não sabe o valor, ele é um lixo. A gente chama de lixo. Ou pode ter qualquer valor lá dentro, pode ser valor negativo. E aí você Sim, cria um vetor com tamanho negativo. Então vai dar erro mesmo. O correto é você ler primeiro o valor de n, que o usuário informa, e sim. depois você cria um vetor com aquela quantidade de elementos, tá? Tá. Basicamente isso. Entendi. O fluxo não estava dando certo como eu tinha ela declarado antes, né? Tá. Certo. Eu tenho uma dúvida bem semelhante a essa, professor, porém é lá em matrizes. Daí eu não sei se vamos fazer Vamos pela fazer um de ordem matriz. cronológica. Daí Não. Vamos fazer um de matriz, então. Vamos lá. Qual que é o exercício? o meu é. Deixa eu olhar aqui nas minhas folhas. Acredito que seja o 86, onde ele pede uma matriz N por M. Porém, eu não sei colocar, tipo, uma matriz sem eu já determinar o tamanho dela, deixar ela, tipo, N Uhum. por M. Olha Porém, só, vamos fazer. aí Ele é bem simples, tá? É bem simples, olha só. Entendi. Vamos resolver o 86, pessoal. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês, inclusive, o código da resolução do exercício. Vamos lá. Ih, caramba. Acho que eu não loguei aqui na parada. Deixa eu só logar aqui. Beleza? Estou logando. Vamos lá, enquanto vai logando aqui na parada. Tem que logar com o meu Gmail mesmo. Tá bom. Aí no dia da monitoria, quando eu falei com a Gabriela sobre esse exercício, ela disse para mim, ela sugeriu para mim estar colocando, tipo, para o usuário determinar o tamanho. Porém, Isso. eu fiz semelhante com o John ali, Uhum. tentei colocar NM para o usuário determinar o tamanho. Porém, Perfeito. não vai ser, tipo, na hora que eu criava os for, acho que é o exercício próximo, se eu não me engano,
Aí eu criava os for para ele com o index iniciando em 0, daí se ele é maior que tal coisa, e se ele é menor que n. Quando eu colocava o n, que era o n determinado, ele não vai de jeito nenhum, nem o n nem o m, não sei o que era, que tem de errado. Vamos resolvê-lo, legal, bom você me mostrar. Eu vou abrir aqui, ó, essa é a lista 2, então eu vou criar uma nova pastinha aqui. Ô, louco, coloquei lista 1 de novo, que zica. Opa, alguém está pedindo para entrar aqui, deixa eu ver, permitir, beleza. Lista... Deixa eu alterar aqui, lista 2. Eu vou compartilhar com vocês. Lista 2. Esse é o exercício 86, né? Não. 86. Ok. Vejam, ó. O exercício 86, ele fala: implemente um algoritmo que leia do usuário valores reais para uma matriz M, cujas dimensões são n por n, e apresente esse valor conforme o formato do exercício anterior. Por exemplo, matriz na posição linha 1, coluna 1, tem valor 35. Na posição linha 1, coluna 2, tem valor 13, e assim por diante. Então, vamos lá. Exercício 86. Eu vou disponibilizar o código para vocês, tá, pessoal? Então, aqui eu já vou até compartilhar aqui. Eu vou só colar o código aqui. O que eu gosto de fazer quando eu vou resolver exercícios? Eu colo aqui o enunciado do exercício. Então, olha lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Copy. Está aqui no chat, ó. Opa. Código exercício 86. Tá? Então, já podem entrar aí de boa. Então, vamos lá. O que o exercício pede? Implementar um algoritmo que lê do usuário valores reais para uma matriz M, cujas dimensões são M por N. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que pensar aqui. Quais são as entradas do exercício e o que eu vou utilizar e qual é a saída? A saída é imprimir ele no formato do exercício anterior. Qual é o formato do exercício anterior? Esse aqui é o formato, ó. Então, vamos deixar aqui, ó. Saída é igual isso aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou criar 2 variáveis. Na verdade, 3 variáveis eu tenho que criar aqui. Por quê? mn, então vamos lá, int m, vírgula n. M e n é a quantidade de linhas e n é colunas, tá? Por que linhas e colunas? Porque eu estou trabalhando com matriz. Tá? Então, aquilo que eu falei na aula da semana passada, se vocês olharem, você tem a matriz, a primeira dimensão é o número de linhas e a segunda é o número de colunas, certo? Ai, professor, eu não lembro disso. Eu não estava na aula semana passada. Então, beleza. Então, na semana passada, nós tínhamos essa aula aqui, ó, certo? Nessa aula aqui, nós tínhamos aqui na aula de matrizes, ó. A matriz é uma extensão do conceito de vetor. A matriz mais comum possui 2 dimensões. A primeira, na horizontal, é a linha. A segunda é a coluna, que é na vertical. Então, se vocês olharem, é isso aqui, ó. Oh, perdão. É isso aqui a matriz, tá? Então, a gente tem a linha 0, são todos esses elementos aqui, ó. Oh, perdão. Aqui, ó. Na horizontal, aqui na primeira linha 0, matriz, linha 0, coluna 2, matriz, linha 0, coluna C menos 1. Imagine que aqui eu tenho C colunas e L linhas. Ou no nosso exercício agora, M linhas e N colunas. Tá? Tanto faz o nome das variáveis, ok? Tanto faz, pode usar o nome que vocês quiserem. Mas saibam que na vertical aqui eu tenho as colunas. Coluna 0, ó, podem ver aqui que todos os valores zeros aqui estão na segundo índice, que é a coluna. Aqui o segundo índice tem o valor 1, que é a coluna índice 1, coluna índice 2, coluna índice C menos 1, que é a última, tá? Então, a matriz, ela tem esse formato, ok? Isso a gente viu na aula passada. Então, vamos lá. Eu tenho M linhas e L colunas. Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem colocar L e C. Não tem problema escrever, por exemplo, linha e col, tanto faz, tá? Mas, vocês vão ter que
Vamos colocar... Por que eu coloquei N por N? Vocês vão perceber já já. Então, olha só. Você tem N linhas e N colunas. De quem? De uma matriz de ponto flutuante. MAT. Qual é o tamanho da matriz? Pessoal, eu posso fazer isso aqui? Tá. A resposta é não. Quando eu faço isso, eu estou falando para o meu compilador, para o meu computador. Ô, computador, reserve um espaço de memória para a variável mat que tem n por n floats. Qual é o valor de n aqui? E qual é o valor de n? Em algum momento daqui para cima, eu falei qual é o valor de mn? Não, não falei em nenhum momento. Então, eu não posso fazer isso ainda. O que eu tenho que fazer? Informe o valor de m, dois pontos, scanf, vou ler um número decimal para o endereço de m. Do mesmo modo que eu fiz isso, eu vou fazer para n. Agora sim. Agora o meu programa me permite eu criar uma matriz. Veja bem, eu li um valor para m, m é 5. Eu li um valor para n, n é 4, certo? E aí eu crio uma matriz de 5 linhas por 4 colunas. Aí eu posso fazer isso, tá? Então não vai dar erro. Então vamos lá. Se eu executar o programa aqui, o que acontece? Ó, informa o valor de n, 5, 4. Acabou o programa. Por quê? Porque eu não fiz nada depois. Quantos valores tem essa matriz? A matriz tem percente de valores. Vamos lá ver? Vamos pular a linha aqui, só para vocês verem. Qual que é o tamanho da matriz? M vezes N. Todo mundo concorda com isso? Não lembro disso, professor, por quê? Na aula passada, eu mostrei para vocês que o tamanho da matriz é L vezes C, em algum lugar, ó. A quantidade de elementos da matriz é dada pela quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas, certo? Então, se a gente olhar aqui, pessoal, olha lá. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 3. Ela tem 3 linhas. Primeira linha aqui, ó. Segunda linha. Terceira linha. E tem 3 colunas. Opa, não dá para selecionar as colunas. Primeira coluna. Segunda coluna. Quantos elementos ela tem? 9. E essa de baixo? 4 por 4. É 16. 4 vezes 4, 16. Ok? Então, se eu imprimir aqui, ó, uma matriz de 3 por 4, ela vai ter quantos elementos? 12. Ok? Tem 12 elementos. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora para ler valores para a matriz? Eu falei na aula passada para vocês também que para ler valores para qualquer matriz, eu tenho que usar o quê? 2 for. 2. Duas instruções de repetição. A primeira, percorre as linhas. A segunda, percorre as colunas. Para cada linha, eu percorro uma coluna específica. Ok? Isso eu mostrei. Pessoal, recomendo, vejam o vídeo da aula passada, onde eu explico a execução desses for. Do for que percorre a linha. Quando linha é igual a 0, eu tenho coluna variando de 0, coluna começando em 0, depois coluna sendo 1, coluna sendo 2, coluna sendo 3. Aí eu aumento linha. Linha vale 1, coluna vale 0, coluna vale 1, coluna vale 2, coluna vale 3, e assim por diante. Então, eu mostro e detalho isso na aula passada. Observem aquilo. O que eu vou fazer aqui agora? Olha como eu sou preguiçoso. Botão direito. Ô, Zica, eu não consigo copiar o código, né? Mas vamos fazer o código. Eu ia copiar aqui. Eu vou fazer exatamente esse código. Então, vamos lá. Pensem. Vamos lá. For. E agora? Eu posso usar o M, pessoal? Para M começando em 0? Vejam bem. Eu li o valor de M aqui em cima. M é 5. Aí eu falo, M recebe 0. Apagou o valor 5 que eu tinha guardado. Problema. Ou seja, para percorrer a matriz, eu não posso apagar as variáveis que guardam o tamanho delas, a quantidade de linha. E aqui N é quantidade de colunas. Veja que eu coloquei um comentário aqui.
Eu não posso apagar esses valores. Então, o que eu tenho que fazer? Criar indexador de linha e coluna. Então, se eu crio duas variáveis chamadas linha e col, vou fazer o seguinte. Para linha começando em 0. Enquanto linha for menor que quem? M. Vocês concordam comigo que é M linhas que eu tenho? Se eu quero quantas linhas? 5. Então, a linha vai de 0 até 4. Ok? Porque 0 conta. Então, é 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 elementos, 5 linhas, na verdade. Então, lim, mais. Abre bloco, enter. Aqui dentro, esse for aqui, pessoal, tudo que estiver dentro desse for, eu vou executar para cada linha. Então, olha lá. Vamos lá. Agora aqui dentro, se vocês olharem a aula passada, eu tenho for da coluna. Se eu vier aqui e copiar esse código aqui, é exatamente isso aqui que eu estou escrevendo, ó. Para coluna começando em 0, enquanto coluna for menor que N, porque N representa a quantidade de colunas, ok? Coluna mais, faltou fechar o bloco aqui. Então é o seguinte, aqui eu vou fazer o que agora, pessoal? A leitura. Olhem o código aqui. Estão vendo esse código aqui? Ctrl C, copiar. Ctrl V, colar, ó. Cadê o paste? Sei lá, colei. Colei aqui. Então, olha lá. Perdão. Linha e coluna. Vejam o que eu fiz aqui, ó. Tá certo? Tá certo. Por que ele tá reclamando? Ah, desculpa. Ó, pessoal, tá reclamando por quê? Porque a matriz é um float, tá? Eu declarei aqui, ó, observem, a matriz é float. Então, ela começa com F, eu tenho que ler com %F aqui, ok? Então, olha só, pessoal, até esse momento, o que eu fiz? Nada. Eu copiei o código que estava aqui, substituí, aqui era 3 linhas e 3 colunas. Eu substituí por M e por N, tá? M linhas e N colunas. Então, tá lá, ó, M linhas e N colunas, ok? Então, só com isso aqui, eu já vou ler os valores. Então, vamos lá, vou executar o código, ó. Eu quero que a matriz seja de tamanho 2 por 2. Opa, não ficou bonito. O que ele está esperando? Eu informar os valores, ó. Eu vou informar 4 valores e vai terminar o programa, tá? Vamos deixar um programa bonitinho. Para cada valor da matriz, para cada elemento, eu vou imprimir aqui, ó. Isso aqui, ó. Copiar. Colar. Vejam que eu estou usando o código da aula passada, praticamente, né? Olha lá. Informe. Vamos tirar o informe. Valor, elemento, mate, na posição linha e coluna. Então, vamos lá. Olha agora como vai ficar mais bonito o nosso código. Vamos dar um espaço em branco aqui. Olha agora, vai ficar entendível o nosso programa. Compreensível. Mais legível por um humano, vamos dizer assim. Ué, foi. Olha lá, matriz 2 por 2. Eu estou escolhendo 2 por 2 porque é pequena, tá? Olha lá. Ixi, N? Ah, tudo bem. Valor, elemento, mate 00, 45. Mate 01, 98. Mate 10. E mate 11, 35. Pronto, acabou, porque eu não fiz mais nada. Ok? Na aula passada, a gente tem 2 for e 2 for, um dentro do outro, para ler valores para uma matriz. Por quê? Porque a matriz, ela possui 2 índices. O primeiro que é a linha e o segundo que é a coluna. O primeiro for percorre a linha e para cada linha eu leio a quantidade de elementos que existem nas colunas dela. Ok? Então, por que isso? Observem, eu tenho a matriz aqui, ó. Para cada linha, eu tenho que, pode ver, quando o meu linha é 0, linha 0, a minha linha está fixa, a minha coluna varia, ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Olha aqui embaixo. Linha 1, linha 1, linha 1, linha 1. Então, eu tenho aqui no segundo elemento linha 0,
Linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Ok? Opa, alguém entrou aqui na aula. Jennifer, se possível, mutar o teu mic aí, tá atrapalhando a aula do professor. Quem que Ah, tá? tá. A Jennifer, tranquilo. Tá? Então, assim, pessoal, a ideia é, o que vocês têm que pegar de lógica? Eu tenho 2 repetições. A primeira repetição percorre todas as linhas. A segunda percorre todos os elementos de uma determinada linha, todas as colunas de uma determinada linha. Ok? Vejam que eu copiei da aula passada. Então, da mesma maneira que eu usei esses 2 for para jogar valores para uma matriz, scanf, ó, ler valores para uma matriz, eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. O exercício não pede para eu ler valores para uma matriz M por N, li o valor de M e N antes, criei a matriz e li os valores, e depois apresentar esses valores nesse formato aqui, ó. Nesse formato, M1 igual a 35. Então, olha só, se eu copiar exatamente os 2 for, eu vou novamente percorrer toda a matriz. Só que em vez de ler um valor, eu só quero mostrar os valores nesse formato aqui, ó. Matriz na posição linha, coluna, tem o valor %F, né? E eu vou pular a linha aqui, para imprimir um em cada linha. Então, eu tenho linha e coluna, e depois mate na posição linha e coluna. Gente, o exercício está pronto. Tá? Está prontinho. Olha lá. Run. Vamos criar uma matriz 3 por 2. Perdão, por 2. Quantos elementos a matriz vai ter? 3 vezes 2, 6. 6 elementos. Então, vamos lá. Primeiro elemento. 14, 15.56.1, 1.6, menos 56.564, 78. Olha lá. Mostrei o resultado. Observe que eu li. O primeiro for percorreu esses 2 itens aqui, pessoal. Por quê? Porque eu tenho... desculpa, esses 2 itens. Linha, 2 linhas e a coluna. Então, eu tenho primeira linha, segunda linha e terceira linha. Para cada linha, eu tenho 2 colunas, porque a matriz tem 3 linhas e tem 2 colunas, ok? Então, da mesma maneira que eu li os valores para a matriz, eu apresentei no formato que foi solicitado ali, ok? Ah, professor, lá não pede um monte de zero. Tudo bem, você vem aqui, ó, e coloca %.0D, ou %.2D. Opa, perdão. Caramba, apertei um botão aqui sem querer. Peraí. Pronto. Então, aqui, ó, %.2D. 2 casas depois do ponto, eu vou imprimir, em vez de imprimir 14.56.50.0000, eu vou imprimir 56.50 só, tá? Então, pessoal, com isso, a gente resolve o exercício 86. Ele é bem simples, tá? Guardem a lógica. Criei as variáveis M e N, li valores para a variável M e N, criei a matriz daquele tamanho, certo? E aí, eu tive que criar 2 variáveis indexadoras. Gravem, quando eu trabalho com matriz e com vetor, eu preciso criar variáveis indexadoras. Elas são auxiliares. Elas vão me auxiliar a percorrer todos os elementos do agregado homogêneo, seja matriz, seja vetor, ou string, ok? Então, é bem simples esse exercício, bem tranquilo. Bom, pessoal, eu acho que desse exercício, essa resolução, vocês podem ficar aí com o código, compartilhar e tal, é de boa, certo? Vamos... vou dar uma dica para vocês. Eu não vou resolver mais nenhum de matriz, mas vou dar uma dica para vocês, tá? Se eu quisesse, nesse exercício, calcular a média desses valores, aonde vocês fariam? Minha sugestão, a média, vocês calculem aqui dentro, ó. Vocês estão vendo que aqui dentro eu acesso, depois que eu li os valores no primeiro for, no primeiro conjunto de for aqui, né? Vou até colocar um comentário para ficar mais bonito para vocês aqui, ó. Leitura dos valores da matriz. Certo?
Aqui, ó, aqui embaixo eu posso fazer o processamento ou apresentação dos valores da matriz, tá? Então, se eu quiser calcular a média dos valores, eu vou ter que criar lá um float média, um float soma, que começa com 0,0, vírgula, e uma média. Então, olha só, soma, recebe o que soma tem da primeira vez, que é 0,0, mais cada elemento da matriz na posição linha, coluna que ela tiver. E aí, depois do for, a minha média é igual a soma dividido pelo quê? M vezes N, que é o tamanho, a quantidade de elementos da matriz. Ok? E aí, se eu quiser imprimir a média, ó, média é igual %F, vou pular a linha aqui, vírgula média. Pronto, gente, calculei a média. Vejam que eu só mexi no segundo for para calcular a média, porque aqui eu já estou percorrendo todos os elementos da matriz. Para cada elemento da matriz que eu percorro, seja o 00, o 01, o 10, 11, 20, 21, para cada um desses elementos, eu adiciono ele numa variável soma. E, ao final, eu divido o somatório de todos esses elementos pela quantidade de elementos da matriz, que é 6. Ou seja, 3 linhas vezes 2 colunas. Tá? Então, se eu quiser achar o maior, pessoal, aqui também. Por exemplo, a lógica para encontrar o maior. Vamos lá, float, maior elemento. Eu assumo, da primeira vez, eu não sei qual é o maior. Quando eu chegar na linha 23 do meu programa, eu vou ter essa matriz aqui na memória. Ó. Vou ter essa matriz na memória. Então, eu vou sugerir que o maior elemento é uma matriz na posição linha 0, eu não sei, coluna 0, eu acho que é. Beleza? Eu estou inicializando a variável maior. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Se o maior valor tiver um valor abaixo do que qualquer outro elemento da minha matriz, posição, linha e coluna, então o que eu faço? Perdão. Linha e coluna, o que eu faço? Ora, se eu assumir que o 14, maior recebe 14, beleza. Entrou aqui dentro, pessoal. Vai perguntar, 14 é menor que matriz na posição linha 0, coluna 0? Linha 0, coluna 0 é 14 também. 14 é maior que 14? Não. Certo? Aí, vamos ver agora. Da segunda vez, incrementa a coluna. Então, a gente vai ter linha 0, coluna 1. 56 é maior do que 14? É. Então, maior recebe matriz na posição linha, na posição coluna. Eu atualizei a minha variável. Se o maior valor tiver um valor menor do que qualquer elemento da matriz que eu esteja avaliando, o maior valor recebe esse elemento da matriz que é maior que ele. Então, aqui no final, eu vou imprimir assim, ó. Maior valor é igual ao %F. Pula a linha, vírgula maior. Vamos testar esse código? Olha lá. Deixa eu apagar a parada aqui. Vamos lá. Está meio lento e tal, mas vai funcionar. Vejam que esse if é a lógica do maior. A lógica do menor, eu só substituo, troco o sinal aqui, tá? Ué? Tá bem lento mesmo a parada. Vamos lá de novo. Olha lá, informe o valor. 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. Primeiro elemento, 88. Segundo elemento, 19,8. O terceiro, 455. O quarto, menos 546. O quinto, 458,754. Aqui, vamos colocar outro elemento aqui, ó, 47. Tá lá, pessoal. Olhem se deu certo a média. A média, vocês vão ver se dá certo, você tem que somar tudo e dividir por 6, né? Provavelmente a média está correta, porque tem um valor negativo aqui, ó. Tá? Então,
tira um desses aqui e tal, a média vai ser mais ou menos isso aí mesmo. Olha o maior valor. Está correto? Está correto? Está. 458 é o maior valor. Podem olhar aqui, ó. 455, 458. Então, aqui tem uma lógica para você achar o maior, achar o menor, achar a média, tá? Eu acho. Aí, aqui. Então, essa é a lógica, pessoal. Vocês podem agora fazer para o menor e assim por diante. Professor, não entendi por que o senhor fez isso. Porque é o seguinte, gente. A variável soma, eu tenho que inicializar ela com zero. Porque eu uso ela da primeira vez e ela tem que ter um valor. A variável maior, eu também preciso inicializar ela. Professor, por que não foi com zero? Ué, porque é o seguinte, se eu inicializar essa variável aqui com zero, zero é maior que menos 546, nesse caso? É. Então, vai funcionar também nesse caso. Mas o mais correto é você inicializar ela com um valor que já existe e é real na matriz. Então, eu chuto, poderia ser 0,1, poderia ser 0,21, poderia ser qualquer valor, pessoal. Geralmente, a gente faz com 0,0, que é o primeiro valor da matriz. Ou seja, maior recebe o primeiro valor da matriz, é um valor real que existe. Então, depois, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse valor maior com todos os outros elementos da matriz. Então, necessariamente, depois de executar esses dois for aqui, a minha variável maior, ela vai conter uma cópia do maior valor da matriz. Sim. Por quê? Cada vez que ela tiver um valor menor do que qualquer valor da matriz, eu atualizo esse valor maior, essa variável maior. Tá? Então, assim que a gente professor, faz. Então esse chute inicial, no caso, a gente tem que prever que ele possa estar dentro da matriz. Caso eu atribua um valor, vamos supor 0,0, mas minha matriz inteira é negativa, o 0,0 será o maior. Vai funcionar igual. Vai também. Funcionar igual. Por quê? Porque você está atribuindo um valor real. E depois você vai comparar esse valor real com todos os outros valores da matriz que também são reais. Agora, pode ser que não daria certo se você colocar assim, ó, 0,0. Aí pode ser que dê erro. Porque o 0,0 é um valor que você não sabe se está na matriz. Tá? Não é um valor real que está na matriz. Você não sabe se está na verdade. Então, a lógica mais correta que a gente usa nesse caso é, tendo a matriz armazenada em memória, eu assumo, dou um chute dizendo que o primeiro valor é o maior, que o primeiro valor é o menor, por exemplo. E aí, depois, eu vou comparando esse primeiro valor, a cópia dele, com todos os outros elementos. E se for maior, por exemplo, eu atualizo. Se for menor, eu atualizo, que é o que a gente faz dentro desse if aqui embaixo. Ó. Vai ter um outro if igualzinho esse, só que só inverte aqui o sinal, que vai ser isso aqui, ó, para menor, tá? Para procurar o menor valor, eu só inverto o sinal aqui. Ok? Bom, pessoal, vou deixar esse código aí para vocês, tá? Tem algumas coisas que não pediam no 86, mas pedem em outros exercícios. Então, é interessante vocês ficarem com esse código. Se você olhar aqui, ó, tem exercício aqui de matriz que fala, ache o maior, ó, o menor valor da matriz, o maior, tá vendo? A média. Então, isso aqui já está tudo resolvido para vocês, tá? 88, praticamente, tá bem tranquilo. Beleza? Professor, licença. Pode falar. Mas eu não entendi ali essa funçãozinha aqui, simples, no primeiro for, que eu ainda não iniciei essa lista. Voltando lá, a gente vai ver. Qual funçãozinha se diz? For, a linha, né, igual a 0, ponto e vírgula, linha menor que m. Esses dois. Tá. Perfeito. Olha só, vou fazer um negócio aqui, quer ver? Vou copiar esse código aqui, gente, e vou fazer um negócio aqui antes, aqui, só para te mostrar a sequência de execução disso. Só para você entender, tá? Então, olha só. Vai ficar mais fácil se eu fizer isso aqui, ó. Eu não vou ler valor para a matriz, nada, eu só vou imprimir. Mas o que eu vou imprimir? Primeiro eu vou imprimir as linhas. Ó, vou comentar aqui e vou comentar aqui, tá? Então, vou imprimir isso aqui, ó. Linha igual... Vamos deixar assim, ó.
Matriz, linha 0. Aqui a coluna eu não sei. Eu vou escrever um X aqui. Certo? Então, olha lá. Se eu executar esse código aqui, o que, que vai aparecer? Aqui do lado. Tinha que ter um jeito de aumentar essa telinha aqui, cara, para vocês. Sei lá. Deve ter ficado melhor. Né? Ah, informe o valor de N. Então, vou colocar que a matriz tem 4 linhas. Tá vendo? E 5 colunas. Nós nem vamos usar. Ah, zica, não pulei linha, desculpa. Só para ficar bonitinho. Tá? Deixa eu limpar aqui. Olha lá. 5, 4. Olha lá, Jennifer, o que aconteceu? O primeiro for, eu estou acessando cada linha da matriz. Ó. Matriz na linha 0, não importa a coluna. Matriz na linha 1, matriz na linha 2, matriz na linha 3, matriz na linha 4. Tudo bem até aqui? Você entendeu que ele executou? Eu estou acessando as linhas da coluna. Isso você consegue compreender, certo? Sim, entendi. Beleza. Agora, imagine o seguinte. Para a linha 0, quantas colunas eu tenho? Na verdade, aqui eu tenho 4. Então, mate 0 teria que ser impressa mate 0, 0, mate 0, 1, mate 0, 2, mate 0, 3. Certo? Então tem que ter outro for. Isso. Aí, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comentar isso aqui. Eu vou criar um outro for. E eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Vou executar. Eu vou deixar aqui e vou executar só para você ver. Ó. Opa, tem um erro. Perdão. Ah, tá. Faltou descomentar isso aqui. Olha lá. Olha agora. Coloquei 5 e 4. Ah, zica. Desculpa. Deixa eu pular a linha aqui. Stop. Agora vai. Olha lá. 5 e 4. Olha lá agora. Antes eu imprimia só isso aqui. Agora eu imprimo a linha 0 quantas vezes? 0, 1, 2, 3. 4 vezes eu imprimo a linha 0. Por quê? É esse for de dentro aqui que corresponde a cada coluna. Então, observa. Na primeira vez que eu executo o primeiro for, eu imprimo o for de dentro, o for interno, vamos chamar o for externo de for interno. Ou for da linha e for da coluna. Para cada vez que eu executo um for da linha, eu executo 4 vezes o for da coluna. Ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aí, eu vou de novo para o for da próxima linha, da linha 1. Então, para a linha 1, eu tenho o for da coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aí, o for para a linha 2. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, com isso, eu consigo acessar todos os elementos da matriz. Quantos elementos a matriz tem? É só você multiplicar. 5 vezes 4, dá 20. Então, aqui nós temos 20 linhas. Certo? Então, a gente faz exatamente isso. Ok? O primeiro for percorre as linhas, para a linha começando em 0. Por que vai até M? Porque eu quero que a matriz esteja M linhas. Quantidade de linhas da matriz, ó. Está dentro da variável M. E aí eu crio uma matriz com N linhas e com N colunas, ok? E aí eu uso os dois for para acessar esses elementos desta matriz. Não sei se ficou um pouco mais claro aí para ti, mas a ideia é exatamente essa dos dois for. E observem que é o mesmo for, gente, para ler valores para a matriz e para fazer os cálculos aqui embaixo, ó. É o mesmo for, é o mesmo, tá? Não muda nada. Beleza? Só esse linha mais e coluna mais também. Só dá uma palavra sobre isso. Linha se eu vier aqui, ó, vamos supor que eu venho aqui e eu não... Isso aqui é igual... Vamos colocar aqui em comentário, ó, isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui em comentário. Então, ó, a cada vez que eu repito esse for, eu falo que linha recebe o que linha tem mais 1. Pronto, vai funcionar igual, quer ver, ó? O linha mais é exatamente isso aqui, ó. Linha recebe o que ele tem mais 1. Então, olha lá. Vou executar o código aqui. Ué, tá demorando. Olha lá, ó. 5, 4. Olha que executou igualzinho. Então, o linha mais é uma abreviação, tá?
vamos dizer assim, uma maneira mais clean, mais limpa de escrever, linha recebe linha mais um. Eu poderia escrever isso aqui, ó. Linha recebe linha mais um. Aqui eu poderia escrever col recebe o que coluna tem mais um. Tá? Poderia escrever assim também. Mas fica mais elegante escrever col mais. É mais fácil. Incrementa a coluna. E aqui, no caso, incrementa a linha. Basicamente, incrementa do valor 1, tá? Não sei se consegui te esclarecer. E esse linha menor que M, você está com dúvida no for. Então, assim, eu acho que a primeira aula, a aula de elementos básicos, tu deve ter faltado. Então, olha só. Se você olhar aqui, ó, essa aula aqui, ó. Não, eu vim. Faltou? Veio? Então, beleza. Então, assim, no for, eu tenho a inicialização, que é executada uma vez só no início, a condição, que é executada depois de cada repetição aqui dentro, e o incremento é executado após cada repetição. Então, o que acontece? Eu entro no for, executo a inicialização. Inicialização, nesse caso aqui, é o quê? Linha recebe 0. Aí, eu executo a condição. 0 é menor que 5? Entro aqui dentro, executo tudo isso aqui, e depois executo o incremento, que é linha recebe linha mais 1, ou linha mais. Tá? E aí volta a executar isso aqui. Se essa condição é verdadeira, eu volto a executar aqui dentro. Então, enquanto essa condição aqui é verdadeira, eu vou executando o que está aqui dentro. E vai repetindo. Tá? Tudo que está dentro desse for do linha aqui, no caso. Então, é basicamente isso aqui, ó, que a gente faz. Ó. Então, é interessante você pegar esse código e executar para você ver o que vai ser impresso. Né? Vai repetir o contador aqui 10 vezes nesse caso. Tá? Então, na inicialização, é atribuir um valor para a variável que controla a repetição. A condição determina quando a repetição vai ser encerrada. E, por último, a gente executa o incremento, né? Que a variável controladora, nesse caso, o contador mais, significa contador recebe contador mais 1. Então, é basicamente... Essa aulinha chegou atrasado, mas agora não há dúvidas. É só determinar e já era. Perfeito. Então, assim, por que meu for vai até M? Porque eu quero percorrer M linhas, certo? Então, linha começa em 0 e linha vai até M. Linha menor que M. Então, é basicamente isso. Eu vou apagar isso aqui, mas é o mesmo for de baixo, tá? Bom, pessoal, eu vou resolver com vocês agora um outro exercício. Professor. Pode falar. Quem que está conversando? Deixa eu ver. Pode falar, quem estiver falando. Professor, tenho uma pergunta. Como eu hago para... Seu áudio está bem estranho, Jonathan. Vou escrever. A eco, verdade, tem eco. Professor? Melhorou. Nossa Senhora. Não, sou o Bruno. Tá. Pode falar, Bruno. Agora que eu vi. Por que quando nós declaramos o int main, nós temos que colocar um return 0 embaixo? Porque é o seguinte, dentro do teu Windows ou do seu Linux, quando você executa o programa, todo programa que a gente executa, quando ele termina, ele tem que dizer se ele foi executado com sucesso ou teve algum problema, tá? Então, quando você retorna 0, significa o quê? Esses return 0, o meu sistema operacional, Windows ou Linux, por exemplo, ele vai saber que o seu programa executou com sucesso, chegou até a última linha e terminou. Quando ele não retorna 0, retorna qualquer número, não importa qual seja, houve algum erro na execução desse programa. Aí o teu sistema operacional sabe que houve algum erro e ele tem algumas ações, como, por exemplo, limpar espaço de memória, fazer diversas ações ali para tentar impedir que seu programa danifique, por exemplo, alguma área de memória do sistema operacional. Então, esse return 0 é para você exatamente dizer para o seu sistema operacional, meu programa terminou, executou com sucesso, ou não. Deu um pau no meio do meu programa e tal, e meu programa não executou com sucesso, entendeu? Por exemplo, vou dar uma maneira de executar um programa que dê problema.
Imagine que eu vou executar esse programa aqui, e aqui, ó, em vez de ler linha menor que M, eu vou colocar 10. Então, ó, eu compilo, eu vou executar esse programa. Você vai ver que vai executar aqui, fica olhando, ó. Aqui a gente está executando em nuvem, então eu não sei como vai ser o erro que vai gerar lá. Mas se eu abrir o Code Blocks na minha máquina, você vai ver que dá erro na execução do programa. É um erro em tempo de execução que a gente fala, ó. Eu vou criar, minha matriz vai ter 2 linhas e 2 colunas. Só que o que eu estou fazendo aqui, ó? A minha linha vai até 10. Eu não tenho 10 linhas. Quando ele for ler um valor para a matriz, cuja linha é 3, vai dar problema. Fica olhando lá, ó. 8, 8, 8, 8. Olha lá. Ah, não, aqui executou. Olha lá. Terminou o programa. Exit. Falha de segmentação. Então, assim, houve um erro nesse programa e esse programa retornou para o ambiente em nuvem, lá, o sistema operacional, um código diferente de 0. Então, que o sistema, o ambiente operacional, sabe que seu programa deu um erro. Então, serve para isso o return 0 aqui no final, tá? Basicamente isso. Beleza, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Ou querem que eu defina? Eu vou fazer a chamada, já tem 20 alunos. Vou fazer a chamada rapidinho, então. Quer ver que já deu pau aqui no meu sigla? Já. Deu pau não, né? Caiu a sessão. Eu vou fazer a chamada, vou resolver um exercício de string com vocês. Por quê? Porque string é vetor. Então, se a gente está resolvendo um exercício de string, a gente está trabalhando com vetor também, tá? 9:18. Deixa eu fazer a chamada aqui. Vamos lá, hoje é dia 16. Gente, eu tenho uma extensão aqui, não sei usar essa bagaça, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver quem está aqui. 20 pessoas. Vamos lá. O Brian, Bruno, Daniela, Eduarda e Eduardo. O André não está. O Brian, Bruno. Ixi, qual Bruno? Bruno Figueroa está. Bruno Andrés está. O Bruno Gustavo não está. Daniela está. Eduarda e Eduardo. Eliseu também, professor, aqui nesse link que o senhor mandou, ele já pegou direto o e-mail que está vinculado ao meu Google e não deu para mim selecionar o meu e-mail institucional para entrar aqui, ele já entrou direto. Ah, não, tudo bem. Mas só para avisar que é eu. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos ver aqui. Júlia está? Júlia, não. Júlia não tá. Edrice também. Edrice não encontrei. Eduardo, Everton, Felipe e Gustavo. Vamos lá. O Eduardo. Everton. Eliseu não está. Então, Eliseu é eu, professor. Tá. Eliseu está. Beleza. Eu entendi. A Jennifer, João, Jennifer. E a Jennifer? Nossa, tem uma galera que faltou, parece, cara. Jennifer tá aqui. Felipe, Gustavo e Jennifer. Everton. Felipe, Gustavo e Jennifer. Beleza? João, John e Jonathan. Pode falar. José, Júnior. José, Kaique, Luiz e Luiz. Beleza? Vamos ver. Michele. Não é. Melissa não está. Michele está e Renan não está. Beleza. Beleza, pessoal. Por enquanto, quem está com falta é o André, Bruno, Júlia, Edrice, Guilherme e Melissa e Renan. Tá? Professor. Oi. Licença. Os grupos para fazer o trabalho, o professor vai selecionar ou a gente vai ter que escolher entre nós outros? Não sei ainda. Vocês, por mim, não decidi ainda. Pior que não decidi, hein? Mas vou ver se vocês vão resolver bem os exercícios. E aí, se vocês resolverem bem os exercícios, vocês podem escolher o grupo depois. Vou definir no dia da definição do trabalho, daí eu falo para vocês.
Tá bom, obrigado. Valeu. Pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui de strings, porque string é vetor, certo? Um programa. Vamos ver aqui um exercício interessante. Vamos fazer, eu acho, bom, tanto faz. É que com string, pessoal, vocês estão trabalhando com vetor também, mas aí é letra, né? Ah, aqui, string, eu estou tentando ver os exercícios, não estou encontrando, né? Bom, a gente já fez o 77, a quantidade de palavras de uma frase. Bah, aqui string, estou na dúvida aí, alguém... Já apresentamos, ó, esse exercício a gente já fez, 72 também, apresentar o nome de pessoas em ordem alfabética, foi na aula passada. Ó, o exercício 69, tá pronto, é só ler uma string e mostrar o resultado da função get, função strlen, né, que é quantos caracteres a string tem. Eu não consegui fazer esse sistema para 68 aí, professor. Como ele tem dois tamanhos de vetor, eu não consegui colocar esse strlen para ele ler o primeiro, a quantidade do primeiro e a quantidade do segundo. Eu não consegui Qual número fazer. que exercício? A primeira, 68. Ó, leia do usuário o nome. Vamos fazer isso, então. Leia do usuário o nome, máximo de 30 caracteres, e o endereço, máximo de 100 caracteres do aluno. Depois, apresente essas informações separadas por hífen. Nossa, olha só. Não, então é a outra, professor. Ah, tá. Leia do usuário uma frase, é a 69, então. Ah, tá. Leia do usuário uma frase que calcula e informa quantos caracteres existem na frase informada. Esse aqui é simples. Olha só. Era um que tinha que apresentar o... Ah, aqui eu me confundi tudo, professor. Acho que eu devo ter anotado errado. Porém, era o exercício semelhante com 68, porém, ele tinha que mostrar os caracteres das duas frases, no caso. Porém, não conseguia... Eu não sei qual que é. A quantidade de caracteres? Como se fosse mostrar os caracteres da 68 ali. Porém, ele tem dois tipos de caracteres, tipo, no caso, dois vetores seria. Eu não sei juntar esses. Dois. Tu vai usar duas strings mesmo, tá? É bem simples, olha só. Eu vou fazer aqui o 68 e 69 no mesmo, tá? Então fica mais fácil. Então, olha só. Eu vou só criar um novo rept aqui. Vamos lá, é lista 2, né? Qual que é o exercício? Exercício qual? 68? Então, vamos lá. EX 68 e 69. Tá? Great. Então, new rep. EX 68 e 69. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês, tá? Ô, Zica, esqueci. EX 68 e 69. Então, olha lá. Vou já compartilhar com vocês. Deixa eu só colocar o código aqui. Então, vou lá. Já vou compartilhar com vocês, fica mais fácil. E aí vocês já podem copiar e tudo mais. Então, código. Exercício 68 vezes 69. Pronto. Então, olha só, pessoal. Então, eu vou diminuir aqui. Tá? Vamos lá. Exercício 68. Leia do usuário o nome, máximo de 30 caracteres, e o endereço. Então, char, né? Char, nome, com no máximo 30 caracteres, vírgula. Eu vou criar agora outra string, que é o endereço, com no máximo 100 caracteres. Tudo bem? Sim, duas variáveis. Tá? Deixa eu só colocar um comentário aqui, ó. Exercício 68. Beleza? Então, olha lá. Apresente essas informações separadas por hífen.
Pessoal, vou fazer o programa da maneira mais rápida, sem ficar falando informe, o nome, informe, o endereço. Vamos usar gets aqui, ó. Gets. Por quê? Porque o gets, nome, gets, endereço. E depois, informe os dois separados por hífen. Percent S, hífen, percent S, vírgula, nome, vírgula, endereço. Pronto, resolveu o exercício. Ok, professor? Aham. Olha só. Vamos executar a parada aqui, ó. Quer dizer, tá lento, né? Mas vai executar. Nome, João da Silva. Endereço, Rua Peles Sotomayor, 189. Foz do Iguaçu. CEP, tal. Oh, shit. Eu apertei um monte de... Olha lá. João da Silva, hífen, Rua Pele Sotomayor, blá, 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 blá. Tá? Resolvi o primeiro exercício. Eu poderia deixar ele mais bonitinho. Olha lá. Informe o nome. Informe o nome. Tá? Informe o endereço. Tá? Resultado, 2 pontos, isso aqui, pulaninho. Pronto? Agora o meu programa está mais bonitinho. Tá? Então, se eu executar ele novamente aqui, vou colocar aqui para vocês. Olha lá, informe o nome. Joana Maciel. Endereço, Rua Osvaldo, vocês vão saber o endereço agora. Osvaldo Sauer, 304, Jardim Santa Rosa. Nome lindo. Santa Rosa, Foz do Iguaçu, CEP, 5869015. Pronto, tá lá, ó. Resultado, Jolanda Mazar, Rua Osvaldo Sauer, tal. Fizemos o primeiro exercício. Agora, o segundo. Leia do usuário uma frase e depois faça o algoritmo que calcula e informa quantos caracteres tem nessa frase. Gente, olha só. Vamos supor que a frase é um endereço. Certo? Ou, por exemplo, ó, char frase. A frase pode ter até 100 caracteres, 1000. Ok? Então, gets frase. E vamos colocar lá, ó. Vamos criar uma variável aqui, ó. Int tamanho. E recebe int tamanho. Tamanho recebe strlen de frase. Se eu estou usando a função strlen, ela está dentro de uma biblioteca que eu tenho que incluir, que eu falei para vocês, que se chama string.h. Ok? Dentro dessa biblioteca tem string, tem a função strlen. E aqui no final, o que eu vou mostrar? Printf. Fica a pergunta aqui, ó. Quantos caracteres existem na frase? Quantidade de caracteres é igual um número decimal, %d. Pulaninho. Qual o valor aqui? Tamanho. Então, olha lá. Acabei de resolver o meu exercício. Então, claro, eu vou executar aqui, vai aparecer os dois nomes ali primeiro para eu digitar, vai lá, Opa. Tá indo. É bem lento esse bagaço aqui, mas tá indo. Vamos? Ai. Agora foi. Eu ia abrir o code blocks aqui. Foi. Então, informe o nome. Pedro da Silva, Avenida Brasil. Avenida Brasil, 1500. Foz. Pronto, olha lá. Agora eu vou informar uma frase. A frase é: eu
Já estou aprendendo a programar com o melhor professor do mundo. Que top, hein? 66 caracteres tem essa frase, tá? Então, o exercício 68 é isso. Você mostrar quantos caracteres. Se tu quiser contar aqui, vocês podem contar, tá? Professor, e se fosse para mostrar o nome e endereço, quantos caracteres tem, o que eu teria que mudar ali? Porque o que eu me confundi foi porque ele tem dois, no caso seria dois, né? É isso que eu não estou conseguindo fazer. Então, aqui nesses dois, você pode fazer o seguinte, imprimir, por exemplo, printf, olha só, nome, é igual %d caracteres. E aí, chamem aqui diretamente strlen de nome. Por quê? Pessoal, tudo isso aqui que eu estou selecionando, ó, tudo isso aqui, retorna um número. Esse número vai ser apresentado aqui. Então, eu poderia fazer o seguinte, criar uma variável inteira, int num, que recebe essa parada aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Mas para quê? E colocar num aqui. Eu poderia fazer isso. Mas não tem lógica. Eu posso fazer exatamente isso aqui, ó. Direto. Então, aqui eu mostrei os nomes, strlen. Aqui eu coloquei endereço. Tem %d, cara. Vamos pular a linha aqui só para ficar bonito, tá? Para imprimir bonitinho. E aqui endereço, ó. Endereço. Tá dando algum erro aqui. Qual é o erro? Vamos ver o erro? Qual é o erro que tá dando? Que eu fiz bem semelhante assim. Eu consegui imprimir a quantidade de caracteres do nome e do endereço, porém as dos dois juntos não. Tipo, ficou separado. Não. Aí é o seguinte, se você quiser juntar os dois, você tem que usar uma função que junta elas. Qual é a função? Alguém se lembra? strcat. Essa é a função de concatenação que a gente viu na aula passada. Então, você teria que usar a primeira função de concatenação e aí depois fazer o strlen nessa função, tá? Então, como que seria? Peraí, vamos só executar aqui, peraí. Opa, tem um erro aqui. Por que tá dando erro aqui? Eu tenho que ver por que tá dando erro. Ah, não, ele só deu warning aqui, ó. Tá com um monte de warning aqui, tá, pessoal? É só warning que ele tá dando. Então, assim, se eu quisesse fazer isso que o colega tá dizendo aí, como que eu faria? Vou explicar da maneira mais simples para vocês, né? Eu posso criar uma nova string, ou eu posso usar ou o nome ou o endereço. Ou eu crio uma nova string. Vamos usar nome. Vamos pegar dentro da string nome. Não, aqui não fica legal. Vamos colocar assim, ó, char string completa. Certo? E pode ter até 1000 caracteres. Então, o que eu faria? strcat concatena dentro da variável string completa, vírgula, o nome. E concatena dentro da variável string completa o endereço. E aí você imprime quantidade total de caracteres que é igual a um número decimal. Quem dá esse número, vírgula, é o resultado, ó, vou dar um enter aqui só para começar a continuar aqui embaixo. strlen de string completa. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei uma nova variável, string completa, concatenei nela o nome, ela não tinha nada. Eu concatenei nela o nome e depois concatenei o endereço. Ok? Beleza? E aí eu vou imprimir e vou executar agora aqui, ó. Informe o nome. Nome é João Pedro. Endereço Rua Buritama 189. Tá lá, ó.
Terminei aqui, ó. Aqui, ó. Resultado. Onde é que tá aqui? Deixa eu ler aqui. Como é que eu escrevi? Quantidade total de caracteres. 26 tá aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o nome tem 10 e o endereço tem 16. Então, a string completa tem 26, óbvio. Entendeu? Então, você poderia fazer assim. Era essa sacada que eu não sabia Então, do eu acho Cat, que... eu não lembrava, né? Mas é assim que faz. Beleza? Perfeito, valeu, prof. Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha que resolver com vocês. Se vocês olharem aqui, ó, os exercícios, ó, ler N valores para um vetor, calcular a soma, o quadrado, o valor, a média. Então, assim, esses exercícios são muito similares, ó, a média aritmética, soma total, o menor. Então, assim, os exercícios são muito parecidos. Então, a ideia é que vocês usem esses códigos aí que eu fiz para vocês hoje e tentem resolver esses outros exercícios, tá? Dessa lista 2, ok? E volto a dizer, usem o fórum, usem as monitorias para vocês resolverem esses exercícios, porque isso vai facilitar bastante a compreensão aí da lógica de resolução desses exercícios. E além disso, embora a lista tenha, sei lá, um monte de exercícios, a maioria deles são similares. Tá? Então, se você tem um similar, você consegue resolver o outro. Beleza? Pessoal, alguma dúvida relacionada ao que a gente já fez hoje? Alguma pergunta? Fiquem à vontade para perguntar. Senão, a gente já fez a chamada e eu vou finalizar a aula, então, se não tiver mais dúvida ou pergunta. Professor, Oi, fala, Bruno. eu tive um problema no primeiro exercício. Eu acho que foi um problema de sintaxe aí. Uhum. Eu vou colar o código no Replit, esse que você tem aberto. Vou colar ali um momentinho para Faz o seguinte, você possa ver. cola aqui na chamada, aqui no chat, pode ser? Ah, tá. A gente dá uma olhada aqui no chat. Porque, bom, você pode até colar aqui no... Cara, você pode até colar aqui, só vai apagar os... Ou cola aqui embaixo, aqui no Replite, aqui no final. Sim. Ele não atrapalha, né? Isso aqui, ó. Rolou ali, né? Beleza. Qual que é esse exercício? Eu tive... É o primeiro de todos. Só O que não... primeiro? Sim, Da lista 2? sim. É da lista 2 seria. Tá. Informe um algoritmo que leia N números, sendo N informado previamente pelo usuário, e depois mostrem os números na ordem inversa. Legal. Então, olha só, vamos só ver aqui, sem executar o seu programa. Insira a quantidade de números, perfeito, você lê um valor para N e cria um valor. Até aqui dá certo, tá? Só vou indentar aqui. Até aqui você fez certo. Para index começando em 0, não. Tá? Não, desculpa, perfeito, tá certinho. Vamos só indentar aqui, arrumar o código, ó. Para index começando em 0, index menor que index mais, beleza, informe o número, leia para o vetor ver números na posição index, tá ótimo, tá certinho. Aí agora aqui, para index começando em N. Uhum. Cara, porque ele quer que... menos 1. Entendeu? Por quê? Olha só, aqui tá certo. Index maior ou igual a 0, tem que ser. E o index é n menos 1. Por quê? Eu falei para vocês na aula passada que o vetor vai de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Se o seu vetor tem n valores, você está lendo de 0 até o n menos 1. Então, você tem que mostrar do n menos 1, do índice n menos 1, até o 0. Index é menos. Você vai usar aqui também, tá? E aí vai funcionar. Tá? O seu erro era esse aí. Não era index, você tinha colocado index menos 1, não. A cada repetição, eu quero que o index receba o que tem em index menos 1. Aí sim. Ou isso aqui pode ser colocado como index menos, tá? Pode ser.
Então, agora vai funcionar o seu código aí, você pode testar. Tá, vou testar aí. Mas estava certinho. Era só questão de sintaxe que você tinha errado aí. Opa, perdão. Eu tava pensando nisso mesmo, porque... Uhum. É isso aí, tá? Beleza? Beleza, professor, obrigado. Valeu. Pessoal, alguém tem uma código seguro? Ah, tá. Ah, tá. O link do Code Blocks, pessoal, tá lá no SIGA, mas eu vou disponibilizar aqui para vocês, ó. O Jonathan solicitou ali, ó. Vocês baixem esse daqui, quer ver? Vou mandar o link diretamente para vocês aí. Aqui, ó. MingGW, você tá. Aqui, ó. Então, é esse aqui, ó. Esse é o link aí do Code Blocks, pro Jonathan que pediu aí, tá? Pessoal, o que eu tinha que passar para vocês isso hoje, se vocês não tiverem mais dúvida, então, façam o seguinte, resolvam as listas, usem a monitoria, as 2 monitorias, eu vou falar do horário com a Gabriele, utilizem o horário da aula semana que vem, que eu não vou estar aqui online, é uma aula assíncrona, tá? Para resolverem as listas, e não fiquem para trás, ok? Professor, uma dúvidazinha de teoria. Pode falar. Quando que é o mais adequado a usar int min ou void min? Depende do seu compilador, tá? Se você pegar o compilador do CodeBlocks, ele aceita o void main. Se o compilador não for padrão Seance que a gente tem, ele aceita. Se for no padrão Seance, ele não aceita. Por exemplo, no RepliT, se você colocar void main, ele vai dar problema, tá? Aqui no Repli, nesse compilador do RepliT. Que eu nem sei qual eles usam, mas ele vai dar problema, tem que ser int main. Então depende do compilador, é a resposta. Ok, beleza. Beleza? Pessoal, é isso então. Obrigado aí pela presença de vocês, pela participação. Estudem bem, utilizem as monitorias aí, resolvam as listas. Tendo dúvidas, vocês podem me contactar aí por e-mail, pelo WhatsApp, qualquer coisa. Beleza? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Então, uma boa semana para vocês aí, bons estudos. Um abraço aí a todos. Até mais. Tchau, tchau.